Opa, estamos aí para o capítulo 15 do nosso Evangelho de Marcos, chegando aí à nossa reta final. Já vá se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like. Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo, temos apenas um capítulo pela frente, o capítulo 16. Nós faremos apenas um vídeo para o capítulo 15. É um prazer tê-lo aqui, você está no Escândalo da Cruz, eu sou o Pierre Ocanfor. Seja muito bem-vindo. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. — Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. — Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. — Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. — Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. — Crucifica-o, gritaram eles. — Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Jesus foi, então, abandonado pelos discípulos, condenado pelo sinédrio e agora enfrentaria o julgamento romano. Assim como uma multidão alucinada, que adorava ver desgraça e que ia como manada, Bom, só para refrescar sua memória, no vídeo anterior nós falamos que o sinédrio, que os judeus, não tinham poder de aplicar a pena capital. Roma havia tirado isso deles. Então, como eles queriam matar Jesus, eles tinham que levar Jesus até a presença de Pilatos, o governante romano, para que isso acontecesse. O argumento lá no sinédrio foi um argumento religioso. Jesus era o Filho de Deus e o Filho do homem. Nós trabalhamos isso. Se você não viu, o vídeo anterior trata exatamente disso. Mas agora, diante de Roma, o argumento teria que ser mais político. Ele deveria assumir um contorno mais político para que fizesse sentido para o governante romano, para que ele pudesse o acusar. Fica claro no texto que Pilatos percebe a inconsistência dos argumentos, das acusações, e aqui e ali ele fica tentando dar um jeito. Há um exagero nesse pedido aí de crucificação, e a argumentação não está colando. Então você vê Pilatos tentando se valer de algumas prerrogativas para soltar Jesus. Mas os judeus, os líderes religiosos, estão decididos a matar Jesus e inclusive levam a multidão a gritar, a clamar pela libertação de Barrabás. Aqui é mencionado que, por ocasião da festa, era comum soltar um dos acusados, um dos condenados, para agradar a multidão. E Pilatos esperava então que ele pudesse se valer dessa prerrogativa para soltar Jesus. Barrabás é um membro da resistência judaica. Então, é claro, alguns ali da multidão gostariam que Barrabás fosse solto, aqueles resistentes, aqueles que faziam parte da resistência judaica contra a exploração, o domínio romano. Então, alguns sim queriam a soltura de Barrabás, mas os líderes religiosos levam a multidão, essa multidão que vai como manada, a clamar pela libertação de Barrabás. Pilatos percebe que o motivo da acusação aqui é inveja, o texto deixa claro isso.
e ele é irônico ao dizer, vocês gostariam que eu soltasse o rei dos judeus? Ele percebe que há uma inveja, né, uma resistência dos judeus em relação a Jesus. Isso não justificaria de forma alguma a crucificação, mas Pilatos ficou aqui encurralado, ele foi preso nessa armadilha dos líderes judaicos, pessoas bastante ardilosas, inteligentes, né? Porque ao dizer que Jesus afirmou ser o rei dos judeus, Pilatos percebe que ele ficaria numa situação bastante complicada se os líderes religiosos judaicos resolvessem levar essa questão a César, né? Você tem aqui um rebelde, alguém que despreza a César, dizendo que é o rei dos judeus, e Pilatos não reprime isso. Então, Pilatos percebe, né, a artimanha aqui dos líderes religiosos, mas ele não tem muito o que fazer, ele se acovarda. Então, para agradar a multidão, que agora clama pela morte de Jesus, ele então segue com o intento, né, dos líderes religiosos. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Jesus, sempre muito resignado, pois sabia que estava realizando a obra de Deus. Na cruz, a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram, né? Nesse momento da cruz, o homem estava sendo reconciliado com Deus. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras fomos curados, né? Então, pelo seu castigo nós fomos perdoados. Aquele que está em Cristo recebe o perdão de Deus, porque nele ele foi punido e nele ele ressuscitou. Mas nós vamos chegar lá. Eu quero apenas que você saiba, que você consiga contemplar na cruz a justiça e o amor de Deus se encontrando. Justiça porque um Deus santo, que tolera o pecado e a maldade, um Deus que não se levanta, que não faz nada, absolutamente nada, diante da maldade, diante do pecado. Esse Deus, na verdade, não é santo, né? E esse Deus, na verdade, não é justo. Diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, a maldade, a escuridão, o pecado necessariamente são destruídos. Então, se você de repente se questiona, mas por que Deus precisa punir? Por que o castigo de Deus teve que cair sobre Jesus? Então está aí a resposta. Um Deus que não pune o mal, um Deus que não se levanta contra o mal, um mundo onde o mal e a escuridão não sofrem qualquer tipo de consequência. Então nós não estamos falando de um Deus justo. E por que amor? Porque Deus, em seu amor, em sua misericórdia, em sua graça, em vez de lançar a destruição, né? A destruição que a santidade dele, que a justiça dele impõe sobre o mal, em vez de lançar isso sobre nós, que somos os autores do mal, Deus lança isso sobre Ele mesmo. Então, para não nos afetar, para não nos atingir, não nos destruir completamente com a sua santidade, o peso dessa santidade é derramado sobre o próprio Deus, para que não alcance você. E a única coisa que é, então, necessária a partir de agora é se abrigar em Deus, é se lançar a sua vida em Deus, se unir a esse Deus que estava na cruz, lançando ou sofrendo todo o peso da santidade no seu lugar. Esse é o resumo do Evangelho
Não há evangelho sem essa mensagem. Quando você esvazia a cruz, e é isso que muitas pessoas que se dizem cristãs estão fazendo, elas ficam apenas com o aspecto moral da obra de Cristo e esvaziam a cruz do seu significado. Jesus não morreu para receber o peso da santidade, ele não morreu no seu lugar, não há perdão em Cristo, apenas um exemplo a ser seguido. Então, isso é esvaziar o cristianismo do seu real significado, isso é esvaziar o evangelho, empobrecer o evangelho e inventar um outro evangelho, algo que nunca existiu no relato bíblico. Você, por ser muito agressiva essa mensagem de que você é um pecador carente da graça, então é mais interessante você entender que apenas você precisa seguir o exemplo de Cristo e alcançar o status espiritual que ele alcançou. É mais agradável, claro, do que entender que você é um pecador miserável que precisa, que carece da graça de Deus, né? Por isso o evangelho é sempre tão desafiador. Jesus é levado ao Gólgota, né? Esse lugar da caveira, e ele provavelmente é chamado de lugar da caveira por dois motivos, né? Alguns estudiosos entendem que porque ele tinha um formato, era uma colina que tinha um formato de caveira. Outros entendem não, simplesmente porque era um lugar de morte, né? Um lugar onde as pessoas eram crucificadas e morriam. Isso por si só já basta para dizer que é o lugar da caveira. Aqui é oferecido vinho com mirra para Jesus. Isso tinha o objetivo de aliviar as dores, né? O vinho com mirra aliviava um pouco, né? Atenuava as dores, mas Jesus recusa. Ele vai até o talo nesse sofrimento que ele sofre em nosso lugar. O Salmo 22, que é o Salmo do Bom Pastor, já falava sobre essa questão de lançar sortes pelas vestes do Bom Pastor. Vamos ler um trechinho, mas seria interessante depois você ler todo o Salmo 22, agora que você está estudando essa passagem do Evangelho. Leia todo o Salmo 22 com calma, para você ver. Esse Salmo foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? Você vê como a Bíblia é interligada, como ela é coerente e como as profecias se cumprem nos mínimos detalhes. Vamos ler um trechinho do Salmo 22. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Bom, é inegável que a Bíblia tem lá a sua autoridade, né? Até para quem não admite isso, para quem não crê. É curioso, né? Notar essa relação entre Antigo e Novo Testamento, entre as profecias e o cumprimento. É, no mínimo, bastante curioso. Sobre a cruz estava então a acusação, o rei dos judeus. Se você for ler todos os evangelhos, cada um vai trazer uma frase diferente. Isso não quer dizer absolutamente nada, tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água por causa disso. Mas aqui o relato não tem o objetivo de ser o mais preciso ou jornalístico, né? Se você pegar todas as frases que são mencionadas nos 4 evangelhos, você ficaria com algo mais ou menos assim. Este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então o narrador não tinha o objetivo, né, a pretensão de ser exato no seu relato. Então é o rei dos judeus que estava ali, ou este é Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. A mensagem é essa. A gente não precisa ficar assustado porque as palavras não batem em todos os evangelhos. Não é o objetivo do evangelista ser um jornalista totalmente preciso, não é. Mas passar a ideia. O objetivo do Evangelho, como vimos no primeiro vídeo, é simplesmente apresentar a Cristo para que você possa crer em Cristo e nele ter vida, como colocou o evangelista João, né, o apóstolo João. Curioso também é que mesmo após tantos milagres realizados por Jesus na frente dessas pessoas, elas continuavam incrédulas, elas continuavam insultando Jesus. Desça daí se você é o rei dos judeus, se você é o Messias. Quantos milagres essas pessoas presenciaram e ainda assim isso não foi suficiente para que eles crescem. Isso prova que milagres por si só não são capazes de converter ninguém. Sempre haverá uma explicação, um motivo ou mesmo a negação bruta, né, do evento. Então, milagres por si só, embora sejam um recurso, sim, Jesus até afirma, né, se não crê em mim, creem nas obras que eu realizo, né? Então, sim, o milagre é um recurso, mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente para que uma pessoa se converta, né, a Cristo. E eles não sabiam o que eles estavam pedindo, né? Pedir para Jesus descer da cruz, pedir para Jesus abortar a missão da cruz,
é condenar a si mesmo. Se Jesus desce da cruz de fato, então nós morreremos nos nossos pecados, não há reconciliação entre o homem e Deus, e o homem está completamente perdido. Há uma completa ignorância da obra de Cristo que leva essa pessoa ignorante a clamar por algo que seria a sua própria destruição. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com alto brado expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Aqui então nós presenciamos o abandono, né? Cristo se sente abandonado e de fato foi abandonado porque ele estava no nosso lugar. Ele estava no lugar daquele que pelo seu pecado foi separado de Deus. Então ele experimenta o abandono, a separação de Deus nessa cruz. E isso não é só uma maneira de falar. Ele sofre o peso do abandono e talvez tenha sido o momento mais difícil, né, da sua vida aqui. Nos outros evangelhos nós temos ainda algumas frases que Jesus fala nesse momento que não estão registradas no evangelho de Marcos. Por exemplo, está consumado, né? Ou seja, a reconciliação ocorreu, o homem está reconciliado com Deus, aquele que crê. E também a frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas não estão registradas nesse evangelho, mas a gente pode ler isso nos outros evangelhos. A afirmação do centurião aqui, né, de que este de fato era o Filho de Deus, é o objetivo de todo o evangelho, né? Essa frase do centurião resume todo o objetivo de todos os evangelhos, que é apresentar Jesus, como acabamos de falar, e para que tenhamos vida nele. Para que você entenda o significado do véu que se rasga, né, você precisa entender a estrutura do templo e a dinâmica, né? Então você tinha no templo um lugar chamado Lugar Santo, separado por um véu. Dentro desse véu, né, após o véu, você entrava num recinto chamado Lugar Santíssimo. Ninguém podia entrar ali. Esse véu representa então uma barreira, uma separação entre o homem e a presença de Deus, né, que estava no Lugar Santíssimo. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote depois de realizar sacrifício de animais, ele adentrava, ele passava por esse véu e chegava ao Lugar Santíssimo. E a presença de Deus se manifestava nesse lugar, de tal forma que qualquer coisa que corresse fora do esperado, né, do que havia sido orientado por Deus, a pessoa morria na hora. Então, até uma corda ia amarrada no pé para poder puxar o morto, se isso acontecesse, porque ninguém mais poderia entrar ali. Então, essa separação, ela marcou toda a história da revelação. E agora, com a morte de Jesus, o véu se rasga, porque não há mais separação entre o homem e Deus. Todo homem, judeu ou gentil, que está em Cristo, que participa de Cristo, né, participa do sacrifício de Cristo na cruz, ele agora está reconciliado com Deus e não existe mais véu,
Não existe mais separação entre ele e Deus. Ele pode se achegar a Deus com ousadia, com tranquilidade, porque todo o preço foi pago na morte de Cristo. E se você está em Cristo, você tem um Pai, você não tem apenas um Criador. Você tem um Pai que te ama e que manifestou o seu amor de tal forma que Ele mesmo morre na cruz por você. Então, você pode se chegar com tranquilidade, sem medo, né, sem receio. Você tem um Pai que te ama. Então, esse é o significado desse véu que se rasga e não há mais barreira. Só para você poder ter clareza do que está acontecendo aqui. Aí a gente vê José de Arimateia pedindo o corpo, né? Porque o corpo pertencia ao Império Romano. Então ele pede o corpo e nisso ele se coloca numa situação bastante complicada em relação ao Sinédrio, porque dessa forma ele está anunciando, né? Ele está revelando que ele é um seguidor de Jesus. E o texto deixa claro que ele esperava o reino, né? E então ele reconheceu em Jesus o rei, a manifestação do reino de Deus. Então ele está aqui declarando que ele é um seguidor de Jesus e isso poderia comprometê-lo, isso poderia ter sérias consequências para José de Arimateia. Por fim, para que a gente encerre o nosso capítulo 15, você vê que Pilatos fica surpreso por Jesus já ter morrido, né? Porque normalmente o crucificado ele aguentava um pouco mais. E normalmente você ouve críticos falando, não é possível que ele tivesse morrido já e tal. Todo tipo de argumento é levantado, né, para negar os relatos, principalmente desse momento, né, da crucificação, da ressurreição, obviamente. Mas o fato é que você precisa se lembrar de que Jesus foi açoitado antes. E o açoite romano não era uma chineladinha, não. Se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que para mim foi o filme mais brilhante já feito na história do cinema a respeito da Paixão de Cristo, eu recomendo fortemente que você assista esse filme. Ele é um filme fantástico que vai te dar a ideia do que aconteceu aqui nesses momentos que estamos narrando agora. Você vai ver que o açoite envolvia chicotes com pedaço de metal, né, preso na ponta, pedaço de osso, de tal forma que quando entrava aquilo na pele, né, de quem estava sendo açoitado, na hora de arrancar saía pedaço de carne. Então muitos chegavam a morrer durante o açoite. Muitas pessoas não conseguiam nem chegar à crucificação, a pessoa já morria ali. Então, antes de fazer uma crítica dessa, você tem que se lembrar de que Jesus já estava no limite. Nem carregar a cruz ele conseguiu, a gente viu que precisou aqui de alguém ajudá-lo a carregar a cruz. Então Jesus já estava extremamente fragilizado, isso não é motivo para que você levante nenhuma crítica. Foi um prazer passar mais esse tempo com você. A gente se vê para o último capítulo, para o encerramento do nosso estudo, capítulo 16. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima.